A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje, a cantora e compositora Aná vai apresentar seu terceiro álbum solo, Brasileira. A artista de Mococa, interior de São Paulo, homenageia os últimos 100 anos da música brasileira, tendo o samba como fio condutor. 8 faixas com canções autorais, parcerias e clássicos de Riachão a Zequinha de Abreu. Uma conversa sobre a mistura de instrumentos acústicos com efeitos a partir de beats eletrônicos e a chamada música de colagem. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e agora nós vamos conversar com a Aná, multiartista de Mococa, cantora, compositora. Ela está lançando um disco, não, mais recente, chama-se Brasileira. Ela vai contar desse trabalho, que é música de colagem, ela fala, né? Música de colagem, vai misturando. E é uma homenagem também à música brasileira, né? O disco está homenageando cada década da música nacional, né? De 1920 até agora, 2020, 22 que estamos agora. Bem-vinda mais uma vez, Aná. A Aná já esteve com a gente há algum tempo, lá desde o primeiro disco, né? O EP Pesada, depois teve o Colar, que foi na pandemia, e agora eu considero o terceiro disco, não sei como você considera, Brasileiro é o terceiro disco da Aná. Bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Obrigada, Colibri, uma honra sempre estar aqui, adoro, adoro. Estamos aí, terceiro álbum. Terceiro álbum, mas aí teve uma proposta totalmente diferente esse trabalho, né? Fala aí como foi a ideia desse trabalho do Brasileiro, conta pra gente. O Brasileira foi um projeto que era uma ideia inicial, é sempre assim, né? Você acha que vai ser uma coisa, e aí quando você vai andando no caminho, você descobre que a vida é outra coisa. E aí, natural. Era isso. Eu comecei achando que ia ser um disco tradicional de samba, e acabou virando uma coisa super moderna, assim, e partindo desse conceito de que cada música é uma homenagem a uma década da indústria fonográfica. Porque, né, se a gente pensa em história da música, a gente ainda tá engatinhando, né? São 100 anos que Pois é. que existe algum tipo de gravação, sei lá o que estava acontecendo musicalmente em 1880, como era a cena, né, em 1880, mas a gente só tem registro ali a partir de 1910, quando surge o vinil, né? E então a ideia do álbum é ir homenageando essa música registrada a partir ali dos anos 20, também pensando nos dispositivos que as pessoas, através dos quais as pessoas ouviam a música, né? Porque é isso, a gente começa com vinil, depois tem a era do rádio, e aí depois televisão, depois CD. Hoje em dia, aí teve aquela fase que a gente baixava a música, né? Aquela coisa, pendrive e agora o streaming. Então, é também um álbum que tem uma pesquisa histórica e de mercado bem profunda, sabe? Uhum. Eu gosto muito de história. Eu fiz faculdade de cinema, mas eu quase fui fazer de história. Gosto muito de história. Então é um álbum que tem essa proposta histórica. Então a gente começa lá, a primeira faixa, ela, ela como se ela abrisse para 1920 para trás, assim. Chama que é um, só que tem mais um detalhezinho desse conceito do álbum, que além da gente homenagear década por década, cada década não fica parada num tempo só, ela também é uma década, a década se relaciona com o tempo de hoje, assim. Por isso que eu falo muito da espiral do tempo, porque querendo ou não, é o meu olhar sobre 1920, né? Não é 1920, é o olhar de 2020 sobre 1920. Claro. E esse olhar é altamente
mutável, né? O passado também está em movimento. Então, a primeira faixa, por exemplo, que é o Rito de Passar, ela tem uma proposta de falar desse pré-1920, pensando também, tem uma outra camada, né? Eu falei o negócio das décadas, falei que tem a espiral, que tem as décadas, mas sempre relacionada ao agora. Tem mais uma Uhum. camada que é um olhar sobre uma perspectiva racial. É um álbum que pensa muito a questão da negritude no Brasil e da questão das influências das músicas preta no Brasil, né? Uhum. Da diáspora. Então, a gente começa o álbum com a música Rito de Passar, que é de uma funkeira atual, é de uma MC, a MC Tá, mas a Sim. gente gravou em ritmo de samba enredo, em homenagem ao Carnaval de 2020, que não aconteceu, e também Não, trazendo o essa dos ideia. 2020 aconteceu, os outros é que não aconteceram. Que 2020 2021, aconteceu, Ana, pensando bem. verdade. Que depois, aí foi aquela É, loucura no trocentos blocos na rua em São Paulo. Aí depois o foi. pessoal acha, até tem uns que exageraram. Fizemos já um festão que sabíamos que vinha a pandemia. Mentira, ninguém sabia. Mas que o pessoal exagerou, estava exagerando. Aí teve, aí acaba, foi o último carnaval antes do que foi por volta de Foi. março de 2020, né? Quando E a a gente ainda coisa tá com a sensação, apesar da gente ter feito ano passado aquele carnaval esquisito em abril, a gente ainda tá com uma sensação de que não foi o carnaval, né? Que ainda Pois não é, voltou, né? pois é. E Que a perspectiva seria para o ano que vem, também agora com essa nova, com essas novas ondas aí, não sabemos Nossa, o que vai pelo acontecer, amor de Deus. preocupante. É. Mas só uma coisa, essa pesquisa da música, porque o disco tem canções suas e canções de outros autores, né? Na verdade, a maioria são canções suas, não é isso, Ana? Ah, É, ficou bem pareadinho, acho que ficou metade metade dessa vez. é. Então, mas o que se fala também antes da música gravada, né, que se tem notícia, né, do samba gravado, o primeiro samba gravado pelo telefone, aquela coisa toda, o que se tem notícia também, que já, claro, que existia a música, mas que se incrementou a partir de 1808, né, quando veio a corte portuguesa para o Brasil, e ali trouxeram instrumentos, e tem desenvolvimento do violão, de outros instrumentos Aham. foram se disseminando a partir dessa chegada da corte portuguesa, é o que dizem, né, os historiadores e tal. E é bem provável que eles trouxeram vários instrumentos da Europa, né, e ficaram aqui, então Sim, estavam instalados aqui no Rio de Janeiro, então nesse momento se desenvolve outros, né, outros ritmos além dos locais, né, dos sim, povos existe. E originários, aí dos africanos e tal, mas aí junta com a coisa sim. europeia, mais claro, né? É isso mesmo? Mas essa primeira música, ela remete muito, esse Abram os Caminhos é muito associado à questão do xirê, do candomblé, Uhum, que, que se canta para Exu, para começar qualquer rito, qualquer festa no candomblé, começa cantando para Exu para se abrir os caminhos, né? sim. Então também remete a essa sonoridade, porque uma coisa que eu tenho pensado muito atualmente assim sobre o samba, de entender que o samba era uma forma de resistência emocional desse povo que estava sendo escravizado, que passava o dia inteiro sendo explorado, machucado, e aí no fim do dia tinha que se encontrar. Vamos se encontrar para a gente. O que hoje em dia é a gente se encontrar aí no boteco para tomar uma, para não olhar o celular, para sair um pouco, para desanuviar, era o encontro dessas pessoas em roda, numa situação bem mais agravante, claro, muito Uhum. mais, né? Claro, não tem nem comparação, mas nessa questão de ser uma fuga, assim, e um Para se, espaço de sociabilidade e de fazer música junto é isso. e de trazer as memórias dos antepassados, do que a galera, né, dessa coisa do conhecimento oral, né? Então, tudo isso é essa primeira faixa.
É verdade, mas daqui a pouco a gente vai descrever cada um, a gente vai ouvir tudo. Não se preocupe não, Ana. Vou contar. Eu quero Tá saber bom. só, eu queria saber o conceito de forma geral, você já está explicando, né? E essa Uhum. vontade, essa coisa de pesquisar que você gosta de fazer, da música e tal, né? Nós também teve momentos aí quando estavam discutindo, ou melhor dizendo, comemorando os 100 anos do primeiro samba gravado pelo telefone e tal. Aí houve a polêmica, afinal de contas, o samba nasceu na Bahia ou nasceu no Rio de Janeiro? Tal, né? Aí nós trouxemos uns baianos lá no estúdio, né, que até cantavam com o Riachão, que você escolheu uma Ah, música do eu Riachão. gravei uma do Riachão. Quem Pois é é. que foi lá? Você É, a lembra? turma lá dos baianos, depois eu preciso lembrar, todos os velhinhos lá foram lá e tal, aí eu fiz aquela provocação, afinal de contas, o samba nasceu na Bahia e tal. Um deles fala assim, olha, para resolver o problema, o samba nasceu na África. E depois se Exato. transformou aqui no Brasil, seja no Rio ou na Bahia, não importa. Importa que ele veio Hum, da África e tal, né? Enfim, Total. mas é aquela discussão sobre, né, da onde. O primeiro samba gravado nem é samba, né? Que é um machixe, né? Machixe, é. Então, e aquela história, né, que a tia Seata também foi compositora do samba, tem até essas polêmicas, né? Hoje se faz a revisão de tudo, da história do Brasil e até dos primeiros registros sonoros, né? Porque aí tá lá Donga e Total. Mauro de Almeida. Aí dizem que não, Aham. que tinha muito mais gente que estava na casa de tia Seata que participou dessa Uhum. música, só que não está registrado em nome deles, inclusive a Não, própria tia registrado. Seata, porque tem uma levada uma coisa do recôncavo, né? Da tia Seata. Sim, Então, é o que dizem, né? Então fica aquela polêmica também. O registro histórico é uma coisa, o que foi de fato, hoje está. A gente até está aproveitando esse ano do bicentenário, né, da independência, para revisar aí certos fatos históricos, né? Que estão mal total. contados. E na história da música também tem essa história. Ah, mas foi só os dois, mas era um machixe, mas tinha uma pegada do recôncavo, tinha e tal. Então, essa história toda fica aquela polêmica. Aí tem os historiadores, não, não foi nada disso, o outro fala, não. Por isso que o baiano lá fala assim: ó, o samba nasceu na África, estamos conversados. Uhum. Acabou com a Total. polêmica. É uma forma É, de resolver o problema, né? Enfim, eu não resolvi, concordo. só de não ficar nessa nhenhenhe, esse Rio, essa Bahia, né? Mas tudo bem. E aí, nessas Total. pesquisas, essas composições você fez durante a pandemia? Você estava me falando que o Colar você lançou em 2020, né? Em plena pandemia, né? Foi, E, e esse trabalho foi. foi feito durante. Conta para como é que foi o processo de Foi durante, preparação. foi durante. Inclusive, foi muito. Foi um processo diferente, porque se fosse um álbum normal, eu não, eu teria, eu ia ter que reunir banda para ensaiar, só que a gente estava na pandemia, então eu tive que ir por outros caminhos, por caminhos mais digitalizados. Certo. Então, por esses meios de samplers e você grava aí na sua casa só isso aí, me manda que eu arrumo aqui, sabe? Uhum, Abrindo para esse novo, novo modo de produção, que para mim é muito. é, o samba, ele nasce do encontro das pessoas ali batendo palma, olhando em roda, se olhando, né? E aí, como você faz isso no digital, sabe? Acho que esse tem sido o desafio, assim. Então, foi feito assim, eu fiz cada música foi produzida com um produtor diferente, num estúdio diferente, num tempo diferente, com times completamente diferentes, porque geral é isso, os meus outros trabalhos eu tinha feito ensaia todo mundo juntinho e depois grava. E esse uhum, foi já todo assim espalhado, sabe? uhum. E A aí forma que você isso, conseguiu para fazer também, né? Você não ficar esperando o processo. sim, Essa coisa da pandemia, as pessoas fizeram assim, né? Começaram a fazer tudo remotamente e foram tocando os projetos na medida do possível, né? Não dava para se sim, encontrar no é estúdio. basicamente fazer um álbum pelo WhatsApp, sabe? Manda um áudio, fala, e essa ideia, isso, e aí, e Cansativo. é, Mas ao é muito mesmo tempo cansativo. foi uma nova experiência, né? Que daqui a pouco É. o ideal eu sei que é juntar todo mundo, vai para o estúdio, ensaia, depois vai gravar e tudo mais, né? Eu sei do processo Que é o natural é mais assim. gostoso, na verdade, né? Porque Claro, não essa tem coisa da dúvida. gente encontrar, e eu acho que isso, assim, para mim tem sido a maior herança de aprendizado da pandemia. A gente entender,
o valor que tem o encontro, né, com as pessoas É e você verdade. poder criar conexões. E é isso, entre uma música e outra, você fala, ah, sua mãe, como é que tá? Como é que tá a sua vida? Ah, eu tô com problema assim, né? Que no WhatsApp não, é objetivo, é só tipo. Não tem a socialização da coisa, né? O ver as pessoas É, abraçar, beijar, cumprimentar, é, conviver, tomar um cafezinho junto, enfim. pois Se é. se perdeu. Mas foi a forma encontrada também, Ana. O que que vai fazer? Você fez assim, o Tá jeito foi que ótimo, é. tá ótimo. Importante é produzir, né? Tem gente que ficou parada, né? Você sabe muito bem, não preciso te dizer. Tem gente que ficou Sim. parada aí, inativa mesmo, e preocupada. Enfim, são os vários problemas que aconteceram durante a pandemia, né? Poder Sim. produzir é a melhor coisa que possa acontecer, né? Mas vamos começar então a passear pelo disco, já que você já começou a falar de cada música, né? Você já está dando faixa por faixa. Então vamos começar. Primeiro o Rito de Passar e Tico Tico no Fubá. Vamos ouvir essas duas, né? Quem não conhece Tico Tico no Fubá, e até queria saber por que você escolheu essa música. Então, o Rito de Passar, né? Que você falou que é da MC Tá, e tem participação da Dessa Brandão e do Solto MC também. E fala um pouquinho Passou. dessa. Aço, isso. E fala um pouquinho dessa canção e depois do Tico Tico no Fubá. Gente, ouvir. Tá bom. Começa. Então, o rito de passar tem essas participações da Dessa Brandão, que é uma grande amiga que está despontando aí como o nome do pagode atualmente. E a Solta MC, que é uma rapper que tem raízes indígenas e faz essa mistura de samba, rap, indígena e também trouxe nos versos dela muito do candomblé, dos orixás. E essa música remete a isso, ao começo de tudo, a pré-indústria, né? Porque para mim é uma música que remete a todo esse período diaspórico e dos encontros dos povos africanos aqui no Brasil, sob, infelizmente, é, sendo escravizados, mas tendo uma efervescência musical absurda, porque eram Sim. povos que isso era cada um de um canto e aí de repente se encontra pessoas que não falavam a mesma língua. A única coisa que eles tinham em comum é que eles estavam naquela situação e, e tinham vindo do mesmo continente, né? Mas a gente tem a impressão de que o povo vinha famílias assim, mas não, eles eram separados, né? E de Uhum. cada um de um jeito, de um lugar, com uma religiosidade diferente. O candomblé aqui no Brasil, ele é uma mistura já, porque lá na África, cada região cultua um orixá em uma região, né? E aqui começou todo mundo misturou tudo. Então a gente traz toda essa herança nessa música e pedindo licença, né, para entrar. Existe muito essa coisa no samba, assim, de você pedir licença antes de começar e pedir para os caminhos estarem abertos para você caminhar. Então, tem essa pegada meio espiritual e É. sagrada. As religiões de matriz africana têm essa coisa de. Tem até uma palavra, né? De abrir os caminhos, né? Pede licença para começar e tal. Isso é bem legal Sim, mesmo. é o Laroyer, Ela é é o isso. Exu, que é uma figura completamente e- erroneamente associada a diabo e a coisas ruins. As pessoas têm muito medo quando ouvem falar de Exu. Isso tem a ver com o processo de racismo do Brasil, de querer Certo? transformar tudo que veio de África em coisas demonizadas e ruins e inferiores e quando na verdade o que aconteceu foi que foi o povo europeu que fez coisas Não era? horríveis com esse povo, né? Então Exu isso é uma figura muito mal interpretada e mal entendida e, E e até ainda estamos no quebrou, né, Anato? Quebrou também o tabu na escola de samba do ano no carnaval, né?
no carnaval Foi. foi a Grande Rio, se não me engano, né? Que com o Exu Acho que quebrou toda essa história de pensar erroneamente da figura do Exu, né? Enfim, né? sim. Foi o carnaval Sabe que tem uma história de Exu que uma vez Exu, ele ao mesmo tempo que é essa coisa de abrir caminhos, ele também é de provocar as contradições. Hum, E, e tem uma história que conta que Exu uma vez saiu com um chapéu de duas cores. Você já ouviu essa história? sim, Que uma metade era preta, outra metade era branca. E aí ele passou por dois amigos e falou, e aí um dos amigos falou: "Ah, olha aquele cara de chapéu branco". Aí ele: "Não, era um chapéu preto". Aí o amigo: "Não, era um chapéu branco". E aí cada um eles via. começaram a brigar e se mataram. E Exu passou e provocou, né? Então também tem essa eu tenho muito essa intenção de provocar, assim, acho que a nossa profissão artista hoje em dia também está muito nesse lugar de achar as brechas dos nossas convicções e ir até lá e falar, gente, mas será que isso aqui e pôr o dedo em ferida e questionar sempre, né? E tá, É nossa função também no jornalismo é fazer isso também. Questionar, provocar e duvidar. Os caras veem com um trabalho, uma coisa pronta, e falam, mas é isso mesmo, então vamos né? sim, Questionar. Faz parte da nossa profissão também, né? De se sim. questionar tudo. Bom, e o Tico-Tico no fubá? Rito de passar, você já explicou. Tico-Tico no fubá, como é que foi? Bom, o Tico Tico no Fubá foi um dos hits da Carmen Miranda. A Carmen Miranda foi a nossa primeira superstar. Assim, hoje a gente. Eu li a biografia da Carmen Miranda e eu fiquei muito chocada, assim, eu não tinha noção de como tinha sido, assim. Do Rui A Castro, Carmen né? Miranda Aquela do Rui chegou. Castro que você ouviu. Você lembra? É, Tá. a Carmen chegou a ser a artista mais bem paga do mundo, em Verdade, Hollywood. verdade. Ela era. É isso, é a mesma coisa que a gente comparar, sei lá com quem hoje em dia, mas ela era, sei lá, Beyoncé. 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 Isso. Ela foi, e nesses primórdios da indústria audiovisual também lá, né? Era o começo, assim. Então, para mim, Ela o estava no Tico-Tico, rádio e estava no cinema também. sim, É, é isso. A tudo isso. televisão não existia, né? Então, Mas para mim, essa música é uma homenagem a Carmen, assim, a tudo que ela fez e representou. E é isso, se a gente fica vendo o que a Anitta faz hoje lá. Você imagina a Carmen fazendo há 100 anos, a gente está falando de 100 anos mesmo, atrás verdade. e até hoje ela ser lembrada e celebrada. E, e ao mesmo tempo pensar na vida que essa mulher teve, que ela morreu aos 40 anos, tipo, de tanto remédio por trabalho, por ter que ficar trabalhando loucamente. é, Enfim, e aí sobre arranjo, sobre questão musical, né? Eu escolhi, bom, eu sempre canto essa música Tico Tico no Fubá nas rodinhas de choro e samba aqui em São Paulo, né? Aquela Uhum. coisa violão e pandeiro, mas para essa versão eu escolhi trazer uma influência bem mais eletrônica e bem mais atual, que é o pagodão baiano, que é uma Uhum. linguagem que tem sido muito usada, principalmente na Bahia é muito assim. Aqui no Sudeste a gente não ouve tanto, mas tem o Pissirico, o Léo Santana, se eu não me engano, e todos esses descendentes de El Chan, assim, usam muito essa. É um negócio que balança muito, assim, é muito bonito. Quis trazer isso e quis trazer. Quem produziu essa faixa comigo foi o Ubuntu, que é um produtor lá de Salvador também. E a gente fez tudo no estúdio. É isso, eu e ele e o computador, sabe? Então, Uhum. foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso de só computador e não sem pessoas e samples. E aí a gente gravou um videoclipe lá em Mococa, no meio das vacas. É, tinha que No, ser em Mococa, né? Tem que ser. Daqui a é, pouco você vai falar de Mococa, mas o videoclipe tinha que ser feito lá, evidentemente.
E a Então a terra, gente para quem não mistura sabe, é a tudo. terra da Ana. Isso, eu sou de Mococa, que é uma cidadezinha maravilhosa no interior de São Paulo. E aí quis misturar isso, Bahia, Mococa, Carmen Miranda, com Salvador, com presente, com futuro e tudo mais. Então vamos ouvir o Rito de Passar, a primeira canção, e na sequência, Tico Tico do Fubá, as duas primeiras do álbum Brasileira da Ana. Roda! Yes! Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. A flecha atirei, onde caiu bradei, o céu relampeou, a chuva vai chegar, meu corpo foi ao chão, na palha pra curar, lavei a alma então, me refiz na lama, vi pedra rolar, dancei com a correnteza, me deixei no mar, me refiz na lama, vi pedra rolar, dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Passar, cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi, que está. Tocar pra marcar o rito de passar, o rito de passar. Ei, ei, nas estradas da vida minha alma caminha. Sou uma mais nos passos, eu não ando sozinha. Vou passarinha e o que é meu ninguém tira. No clarão da mata, caçador, flecha atira. Nas águas de Oxum, chorei com as armas de Ogum. Venci aos ventos de Oiá, dancei com a força de Exu. Abri, na praia eu me enfeitei, pro mar fui me jogar. Na minha fé firmei, ouvi Iemanjá cantar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi, que está. Tocar pra marcar o rito de passar, o rito de passar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá,
Mas por favor, tira esse tico do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá, se é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato espantalho na sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Mas por favor, tira esse tico do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá, se é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato espantalho na sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Botei um gato espantalho na sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Botei um gato espantalho na sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Parararararara, pá, na glória. Estamos de volta com a Ana, diretamente de São Paulo, e ela estava falando que ela gravou em Mococa, que é a terra dela, e agora é o momento da gente falar, para quem não sabe, para quem não conhece, a história da Ana, né? Tudo começou, não vou falar a data para não entregar, mas tudo começou em Mococa, não é isso? Conta um pouquinho da sua história, as pessoas querem saber as suas Sim. origens e o seu trabalho, como você entrou na música. Diga lá. Bom, eu nasci em Mococa, que é uma cidade no interior de São Paulo. Os meus pais foram morar lá sem conhecer ninguém, então a gente não tem parente lá. Era uma cidade que estava uma cidade nova, assim, que estava se desenvolvendo muito. E aí meus pais foram para lá e a gente nasceu lá, eu e meus irmãos. Passei toda a minha infância e adolescência lá. Num, Tenho memórias muito idílicas, assim, de Mococa, de ser uma coisa muito quase paradisíaca, assim, de um lugar muito quente, muito sol, céu, e a gente tinha uma piscina lá em casa, então tudo muito gostoso, sabe? Uhum. Infância, amigos, piscina, e, e aí quando ali na adolescência eu Mas seus pais resolvi foram para lá por quê? Porque tinha algum trabalho que eles iam desenvolver para lá? trabalhar. O seu Eles, pai e sua mãe? é, e aí eu senti um chamado muito forte para essa área da cultura. Sempre fui uma aluna muito boa, assim, sempre fui muito CDF na escola, sabe? Aí rolava muito aquela pressão de fazer medicina, porque é aquela coisa boa para a escola, mais um número. Olha só quantos aprovados na USP, não, sabe essas coisas? E aí, mas eu senti essa coisa da cultura, assim, sempre me chamou muito forte. Eu cantei na igreja também, na adolescência, e na infância eu fiz 10 anos de dança, balé e fazia balé sapateado, axé, dança contemporânea, fazia sapateado, todas as danças lá. E, e aí eu senti que eu tinha que ir para alguma área assim, aí eu vim para São Paulo, fiz cinema, estudei cinema, e aí no meio da Onde faculdade você fez conheci o cinema? Onde você samba, fez? na FAAP. Na FAP. É. E aí, no meio da faculdade, eu conheci o samba, e aí foi nossa, aí foi um. Me sugou assim, com Mas da osmose. família do seu pai, você falou lá que eles foram morar em Mococa, eles eram aqui de São Paulo e foram morar lá, Não, só para entender. meu pai é do Rio, de Isso, Valença, cidade da Valência. Clementina de Jesus. Exato. Até meu pai nunca tinha ouvido falar de Clementina de Jesus. Eu que falei pra ele, pai, como assim uma das maiores cantoras do Brasil nasceu na sua cidade? Aí eu fui lá em Valença procurar onde era a casa dela, não tem nada. As pessoas não sabem dela, É não triste lembram. isso. Muito Isso triste. é um desperdício, porque a Clementina é muito. Nossa Senhora. Você está falando das origens do samba, ela era a própria figura, né? Das Ela origens do é. samba, a entidade do samba era a própria, né? Ela lembrava Muito, coisas que ela tinha ouvido da família, a coisa da oralidade, dos sambas sim, africanos, tudo isso ela trazia para o som dela, né? Impressionante. E aí a sua muito. mãe saindo E também a do minha Rio? mãe de Belém, a minha mãe é. Olha Mas aí ela só. morava no Rio, também Aí, ela morava no Rio, e aí resolveram tentar a vida lá, numa cidadezinha.
E se deram muito bem. Até hoje eles gostam muito de lá, assim. E, Aí foram para Mococa para trabalhar. Essa que foi a proposta. e E aí eles tiveram tocam. 4 filhos lá, somos eu e mais 3. E a gente, Eles eram aí da hoje música, o seu pai e sua mãe curtiam música já, porque a minha esse mãe está. Ah, pianista, minha mãe estudou piano a vida inteira. Meu pai, ele era, os pais dele da roça, assim, bem do rural, assim, ele não tinha música, né? Era só o silêncio da vaca, do vento, do passarinho, né? Ele fala que aí acho que muito mais tarde eles foram ter rádio em casa, mas era uma coisa muito longe assim a música para eles, sabe? Não tinha instrumento, não tinha. O que tinha era trabalhar, plantar, tirar leite todo dia, né? Muito em Mococa tinha bem. alguma cena musical que te atraiu, porque você estava com essa coisa da música? Alguma Então, coisa eu te tive atraiu? uma sorte de. Meus pais colocaram a gente numa primeira escola construtivista que estava tendo lá em Sim. Mocó. E aí tinha uma professora de música genial, assim, que era muito provocativa e que era muito lúdica. Então eu pirava na aula de música, nossa! Então, desde bem novinha, assim, a aula de música, eu sempre. Sabe aquela criança que não deixa a professora de música em paz, que ia atrás dela e queria Eu mais. conheço esse tipo, conheço esse tipo. É, a criança obsessiva chama. É isso aí. Mas tudo isso com essa formação, mas a vontade de virar profissional foi mesmo quando você estava na faculdade de cinema, que aí você teve uma Pois é, na vontade. verdade, Colibri, e eu não imagino, para mim era um sonho tão distante, trabalhar com música era uma coisa assim completamente irreal e fora do planejamento, sabe? Não, era uma coisa que não existia essa possibilidade, assim, eu não acredito, nem não conseguia nem sonhar com isso, era muito distante. Uhum. Então, ainda mais em Mococa, assim, né? Que não tinha. Mas aí eu falei, as coisas foram acontecendo, eu tô aqui hoje, gente. Resumindo, mas quando você veio fazer a faculdade de cinema, acabou indo É. para música, que aí alguma coisa te atraiu aí, né? E você vai falar daqui a É, pouco. assim, acho que a música sempre foi um sonho, mas eu nunca acreditava que era possível. Só que aí, Entendi. quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu conheci meios para tornar esse sonho possível, e aí cá estamos. Beleza. Daqui a pouco você vai falar das suas influências aí, quem que você ouviu que fez Tá. você ir para a música também, né? Mas vamos ouvir mais duas, né? O Vamos. Valdineia, do Riachão, né? Tem a Aham. participação da Luana Flores. E, na sequência, Tanta Gente, a música sua. Você vai falar um pouquinho dessas duas. E eu lembrei, ouvindo aqui o Riachão, quem falou a história do samba, que não era no Rio e não era na Bahia, foi o Edil Pacheco. Só para Ah, lembrar. Edil, grande Edil. Foi ele que Massa. falou isso aí no estúdio, porque ele acabou com a polêmica. Eu não vou acabar com essa polêmica, e tal. Aí ele falou, né? Então conta um Eu pouquinho de adoro ele. Valdineia, parceiro também do Riachão, né? Por isso que eu lembrei agora. Fala um Sim. pouquinho do Riachão e dessa música Valdineia e na sequência Tanta Gente. Fala aí, pra gente ouvir. Bom, Valdineia é uma música do Riachão que eu sou apaixonada, que eu acho esse nome dessa mulher muito curioso e assim, o Riachão ele tem um papel na minha carreira assim muito forte. Quando eu cheguei em São Paulo, como eu te contei, né? Cheguei, estava estudando cinema, teve um dia que eu fui na virada cultural no show do Riachão. E eu mal conhecia assim, mas quando eu vi aquele homem, aquele povo fazendo aquela música, meu peito apertou. Eu senti uma coisa assim tão forte. Eu lembro que até doía e alguma coisa assim, sabe, um imã, como se tivesse um imã no meu peito e um imã lá assim querendo me juntar até lá, assim, me levar até lá, e eu não conseguia entender por quê. E depois de um ano, depois desse show, eu já era amiga de todas as pessoas da banda do Riachão, daqui de São Paulo, sem saber, sabe, isso
os pontos você vai se conectando, né? E Hum. aí, depois de mais um ano, eu tava no último aniversário do Riachão, de 92 anos, na casa dele, lá em Salvador, no Garcia, no bairro do Garcia. E, nossa, até hoje eu fico assim, gente, eu não acredito que eu tava. Eu tinha Eu, marcado para ele ir no estúdio, só para saber, você está contando sua história, a outra, o Paulinho Timor estava lá aqui em São Paulo aqui para trazer o. Não, vou levar o Riachão no estúdio aí. Eu falei, não, mas ele não está muito bem. Eu falei, bom, então tudo bem, vamos respeitar, né? Aí o resto da turma veio no estúdio e ele não pôde comparecer, mas eu senti muita falta também, conhecendo a obra dele, né? Enfim, depois sim, eu fizemos foi o Paulinho um- Timor que fez a ponte, que me levou lá pro aniversário então, dele. então. E E aí aí, no, eu lembro é, que. no fim das contas, eu não consegui entrevistar uma frustração, o Riachão. Foi uma pena. É. Bom, mas isso está se renovando, né? A gente vai Claro, trazendo claro, claro. E aí você o escolheu essa Riachão. Valdinéia, você estava falando e eu interrompi. Você estava falando por que você escolheu a música. Sim, sabe assim, tem uma coisa nessa nossa vida de intérprete que tem às vezes uma música que você canta e aquilo encaixa tanto para você e você se sente tão bem cantando e é tão. E Valdinei é uma dessas, assim, que eu cantava no samba, assim, e sempre me pegou muito, me conectava muito com essa música, então eu quis gravá-la. E é isso, partindo daquela ideia do conceito do álbum, essa música, para mim, representa ali a era do rádio, que o Riachão, começo de carreira dele, ele estava ali também, inserido Uhum. nessa, nesse modus operandi aí da indústria, e aí quis trazer uma pitada de modernidade, trazendo a Luana Flores, que é uma produtora maravilhosa nordestina e que trouxe essa pegada totalmente moderna, assim, e uma coisa meio funk, depois meio umas batidas diferentes eu adoro essa música. Legal. E o Tanta Gente é uma música sua. Você pode falar como você Isso. se inspirou nessa música, tranquilamente. Tanta Gente foi uma que eu compus na pandemia, é, no meu caderninho lá. Eu acho que foi algum dia que eu vi muito assim sobre essas loucuras de internet, da galera ficar se devorando, se brigando, destilando ódio na internet, né? E eu assim, eu só fico assistindo, falando, gente, pra quê, gente? Vai É tomar muito sua triste. carteirinha, ser feliz. E E aí, essa música, quem produziu foi a Amanda Magalhães. Foi mais uma música que a gente produziu dentro de um estúdio, eu e ela, gravando tudo ali, sabe? Sem, sem grandes ensaios com 1000 músicos, não. Era só eu e ela gravando uma coisa, né? Tudo nos samples, nos sintetizadores. E, E aí e aí, você essa música chamava também alguns tem um músicos para videoclipe. completar também, né? Alguns. Algum gravou o baixo lá de casa, sabe essa coisa? Uhum. E essa música foi legal que eu ganhei um videoclipe, uns alunos da Anhembi me pediram para fazer um videoclipe dessa música e a gente fez, ficou bem bonito também. Tá lá no meu YouTube, quem quiser assistir. Legal. Então vamos ouvir Valdinéia e Tanta Gente na sequência. Roda! Valdinéia, Valdinéia, meu Deus, o que eu hei de fazer? Educada, meiga e bonitinha, por isso eu me apaixonei por você. Valdinéia, Valdinéia, meu Deus, o que eu hei de fazer? Educada, meiga e bonitinha, por isso eu me apaixonei por você. E agora, como é que é? A idade não
dentro do meu casco o mundo passa melhor. Passa miró, da Vinci, Picasso, dali, de lá, de cá, Degas, de mais de mim. De dentro de mim o mundo sai, pra dentro de mim o mundo vai. De dentro de mim o mundo sai, pra dentro de mim. Tanta gente afirmando e eu perguntando, tanta gente gritando e eu escutando, tanta gente escondendo e eu mostrando, tanta gente fingindo e eu só sendo, tanta gente afirmando e eu perguntando, tanta gente gritando e eu escutando, tanta gente escondendo e eu mostrando, tanta gente fingindo e eu só sendo. Eu só sendo. De dentro do meu casco o mundo passa melhor. Passa miró, da Vinci, Picasso, dali, de lá, de cá, Degas, de mais de mim. De dentro de mim o mundo sai, pra dentro de mim o mundo vai. De dentro de mim o mundo sai, pra dentro de mim. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Ana, estamos falando do disco, do álbum Brasileira, na minha opinião aqui, ela já concorda, que isso que é importante, é o terceiro disco dela. O primeiro foi em 2017, o EP Pesada, né? Depois o Colar, EP Pesada, ela esteve lá na Hora do Rango, Ana. 2020, Colar e agora Saudades daquele pão de queijo lá, Colibri. eu Nunca sei, ninguém esqueci. tem saudade de mim, é só do pão de queijo, eu fico muito triste. Falei, ninguém gosta. Ah, pô, saudade de você não, é do pão de queijo. É muito chato. É tudo bem. Mas vamos voltar aos estúdios, Ana. Você vai fazer um som lá ao vivo com a gente. Mas eu queria que Estarei. você comentasse o seguinte: você falou do período da pandemia que você produziu, esse disco é o resultado disso, né? Desse trabalho todo, que junta, pega um pedaço, depois junta, chama os músicos para fechar. O bloco você chamou em cada um, né? Estava vendo, cada um tem uma produção musical, cada faixa tem uma produção musical, né, que você chama para dar novas sonoridades, acrescentar, né, as sonoridades do disco, como você falou, e cada uma das faixas tem uma produção musical diferente, quase todas aqui, né? Sim. Não sei, depois você explica melhor. Agora, eu queria que você falasse assim, esse trabalho que você lança nesse momento, o artista hoje tem que lançar, produzir, como todo esse trabalho que você tem, né, de compor, gravar, mixar, masterizar, papapá, e depois tem que divulgar e fazer a gestão do trabalho. Como é que você lida? Você lida bem com isso? Você sabe, você trabalha com isso, você tem equipe, você consegue desenvolver ou tem dificuldades aí nessa área? Redes sociais e trabalhar com essa área toda, porque tem muita gente que reclama, né? Que preferia só ficar compondo, produzindo e tal, e que esse trabalho é um trabalho que nem todo mundo gosta de fazer, né? Como é que você se dá nessa parte? Eu queria que você comentasse para mim. Total. Olha, Colibri, acho que agora, mais do que nunca, eu tenho que entender que eu sou uma empresária. Eu sou uma Entendi. artista, mas eu sou uma empresária. Eu trabalho com um produto música, sabe? É Sim, muito difícil para mim admitir isso. Eu ainda queria viver no mundo em que a música é uma expressão do meu eu, né, mas é um produto, sabe? entendi. Então, esse álbum é o momento em que a minha ficha cai nesse aspecto e que assim, eu já tive alguns algumas vezes cheguei bem perto de burnouts, porque é isso, eu acredito muito no que eu faço, eu amo o que eu faço, e aí acaba que eu só faço, eu só trabalho. E eu amo só trabalhar. Então, é, só que não é isso, é muito puxado, são mil pontas que a gente tem que. Você tem que saber desde cantar até programar um algoritmo de divulgação do Instagram, até
estudar a cena musical de tais lugares, né? São muitas inteligências que a gente está mexendo, assim, mas eu amo, assim, eu acho que tem tudo a ver com a minha personalidade de trabalhar diversas inteligências ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que eu não conseguiria só compor, só cantar. Eu gosto de pensar o conceito do álbum todo, sabe? Como eu te Uhum. contei. E pensar uma estratégia de divulgação toda amarrada com o conceito do álbum. Mas eu tenho aprendido a delegar, porque é isso, né? Para a gente crescer, não dá para eu fazer tudo. Se eu quiser Claro, crescer, não dá, não dá. E tem coisas então muito, tenho. muito específicas, né, que nas redes sociais, que agora tem sempre uma novidade, né? Até outro dia não tinha o TikTok, agora o TikTok já é uma realidade que você tem que encarar e pôr coisas no TikTok. Até outro dia não tinha, Total. né? E pode surgir o ano que vem uma novidade aí também que você vai ter que lidar com ela. O problema é que às vezes o artista fica meio cansado e refém disso, porque tem uma demanda, né? E você tem que botar toda semana ou todo mês uma coisa sua na internet, senão você vai desaparecer, diz aí as regras do mercado. Mas não sei. Tem artistas que não que vão na contramão e não querem nem saber, sofrem por isso também, né? E tem artista que Sim, quer seguir esse roteiro que se impõe, né? sim. Nas redes sociais. É um Eu roteiro lembro mesmo que que se impõe, né? tinha um momento na pandemia que eu entrei assisti algum curso, eu ganhei algum curso assim, que falava que a gente tinha que postar todo dia, uma vez por dia. Uhum. Todo um post por dia, no mínimo. E eu comecei a fazer isso. E eu fiquei completamente doida. Você está Mas confessando, é uma realidade. Tem artista que fala, eu não vou fazer, pô, tudo bem, leis do mercado, mas eu não vou seguir isso, vou fazer do jeito que eu acho que tem acho que que fazer. existe o nosso limite, assim, né, de saúde mental que a gente Esse precisa aí, esse respeitar. disco, você lançou singles antes? Não, desse Lancei. disco. Lançou. Então você seguiu um roteiro meio que imposto aí pelo mercado. Tem que lançar os singles, depois lança o disco. Mas é importante, Sim, tem gente que nem lança o disco. Mas eu entendi, você me falou desde o começo aqui que você queria mostrar o disco por inteiro, porque tem um conceito aí, você está falando, né? Você está unindo sim, épocas da música brasileira e está trabalhando, né? Esse conceito do disco. Então tem que lançar ele inteiro. Ele fica meio deslocado se for só picadinho, né? Tem gente que não se importa sim, com isso. Isso é uma questão, né? sim, Nesse caso, conceito. você tá indo um pouco na contramão, né? Porque você está lançando uma coisa completa. Tem gente que só lança o single, não quer saber nem de lançar o disco por inteiro, que não vale a pena, várias discussões, né? Mas eu imagino que Sim, isso gere um estresse tremendo, né? Porque se você tem que fazer tudo, é difícil, né? Imagino, é porque muita coisa, assim, e a gestão assim do teu trabalho, de shows e tudo, você também é você que cuida ou você já conseguiu delegar, como você acabou de dizer, essa parte sim, também, ou não? é isso, eu tenho praticado isso de delegar. Atualmente trabalho com dois produtores que me ajudam na questão de shows, tem uma editora que também é o selo chama Boia Fria, que é o selo pelo qual saiu o álbum da Mari Bergel, e é isso, estou aprendendo. É isso, para delegar você precisa confiar, né, nas pessoas, assim, é Confiar e muito... tal, né? E conhecer, mesmo que você não se aprofunde no tema dos algoritmos ou das redes sociais, você precisa entender como é que funciona alguém explicar para você, ter a humildade de Sim, entender, né? E aí depois falar, vamos por aqui, vamos por ali, você determinar. O que eu acho muito importante é que vocês definem, né, o trabalho, para onde vai o trabalho de vocês. Antigamente o artista ficava ao sabor de produtores, de empresários e tal, e ia na onda, agora vão para cá, vou para lá, e ele não tinha uma. Depois reclamava disso. Eu conheço artistas das antigas que até hoje reclamam dos caminhos trilhados aqui, gostaria de ir por outro escolheram caminho por eles, né? por causa das grandes gravadoras da época que impunham, né? O Sim. produtor, o repertório, o cara quase não, né? Agora você vai Aham. ser uma nova cantora baseada na. Você vai ser a Clara Nunes agora, pronto. Aí o cara Aham. inventava isso, era uma carga pesada aí para Sim, levar, né? Enfim, mas hoje total. vocês têm essa Hoje é tudo autonomia. nós.
É tudo vocês, mas ao mesmo tempo é cansativo e tem que delegar e montar pequenas equipes para ajudar, né? É isso aí. Vamos ouvir mais duas? Somos Vamos. Resistência, né? Que tem Uhum. participação de Gilei Miranda e Tâmara Davi. E, na sequência, Me Cuidar, com a participação da Amanda Magalhães. Fala um pouquinho dessas duas, para a gente ouvir agora. Bom, Somos Resistência é uma canção da Gilei Miranda, que é do Ilu Obademin. Essa música eu conheci cantando com o Ilu, eu cantei no bloco durante 5 anos. O Ilu Obademin é um bloco aqui de São Paulo, só de mulheres. Tem mais aproximadamente 400 mulheres. E essa música a gente cantou foi uma dessas que eu falei que bate, assim, quando você canta e você sente uma conexão muito forte. E é uma música da Girley, chamei a Girley para cantar, é a Girley que canta. Na música eu só faço coro junto com a Tâmara. É um arranjo que a gente usou samples da bateria do Olodum. Só tem voz e Olodum, basicamente. E muito, enfim, também é uma que é bem explícita a questão da negritude, desse todo esse discurso que faz parte do conceito do álbum, né, da questão da negritude no Brasil. E a Girley é assim a referência, a Girley é mestra do Ilu, sabe? Girley Miranda é uma que a gente vai ouvir muito falar, ela é história. E a Me Cuidar, e essa para mim, essa já remete ali aos anos 80, 90, né? Pensando em como cada uma é uma década, né? Então, a primeira é 1500 a 1880, né? A segunda é o Tico Tico, é ali 1920, 1940. Valdinéia, 1940, 50, rádio. Tanta gente, 60, 70, trazendo também um pouco de baião. Somos Resistência, essa aí, da Girley. 80, 90, trazendo Olodum e essa ideia do samba reggae que explodiu, né, lá na Bahia. E aí Me Cuidar é uma coisa que já vem um pouco mais pop, mais R&B, assim, remetendo a 90 e 2000. Com a presença da minha amiga querida Amanda Magalhães, que é uma voz linda. E também essa música é uma das primeiras músicas que eu falo de amorzinho e coração e essas coisas, questões do coração, que eu não sou muito de falar disso. Mas essa aí eu tava sofrendo muito, aí eu não aguentei. Baseado em fatos reais, né, Ana? Tem que falar. Baseado em sofrimentos reais, viu? Por boys lixos. Mas já passou, já superei. Já entregou, já superou, que é isso que é importante. Então, vamos ouvir então. Somos Resistência e na sequência Me Cuidar. Roda! Histórias dos meus ancestrais me formaram consciente. Ai, como dói. Até hoje eu sinto essa dor. Negras vozes com bravura, força, raça e valor. Vozes com bravura, força, raça e valor. Movimento negro 70, 90, fazendo história no municipal. Quilomboje com seus cadernos negros, provocando reflexões. Quilomboje com seus cadernos negros, provocando reflexões. Secretamente uma voz ecoa, é
Gueredés, dando força pra mulher. Secretamente uma voz ecoa. Gueredés, dando força pra mulher. E não se esqueçam do Oriaxé. 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 Histórias dos meus ancestrais me formaram consciente. Ai, como dói. Até hoje eu sinto essa dor. Negras vozes com bravura, força, raça e valor. Ai, como dói. Até hoje eu sinto essa dor. Negras vozes com bravura, força, raça e valor. Movimento negro 70, 90, fazendo história no municipal. Quilomboje com seus cadernos negros, provocando reflexões. Quilomboje com seus cadernos negros, provocando reflexões. Secretamente uma voz ecoa. Gueredés, dando força pra mulher. Secretamente uma voz ecoa. Gueredés, dando força pra mulher. E não se esqueçam do Oriaxé. 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 Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim e me cuidar. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim. Queria ser indiferente à tua existência e aproveitar cada segundo da minha. Queria ser indiferente à sua existência e aproveitar cada segundo da minha. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim e me cuidar. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim. Mas sempre tenho mais. Penso em você demais. Me consome a energia. Queria te ver, te ligar, te relar. Mas sempre tenho mais. Penso em você demais. Me consome a energia. Queria te ver, te ligar, te relar. Quando o amor não é servido, Eu vou me embora. quando o amor não é servido, Eu vou me embora. cabeça erguida e o coração doendo, cabeça erguida e o coração doendo. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim e me cuidar. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim e me cuidar. Queria não pensar mais em você. Queria pensar mais em mim. Estamos de volta com a Aná. Nós estamos falando do disco mais recente da Aná,
que chama-se Brasileira, que ela está explicando toda hora, ela faz aqui a estrutura como se fosse uma professora, aqui organizando as datas, as épocas, os períodos que ela quis contemplar nesse trabalho, que faz uma homenagem a cada década da música nacional, né? E o samba como, naturalmente, como um fio condutor de tudo isso, né, Ana? E também as músicas de autoria da Aná e outros parceiros e outras homenagens que você fez durante esse trabalho todo. Agora, a gente fala, você já citou algumas figuras, né? Influências do começo e tudo mais, o som. E quem são as figuras hoje, que você já citou algumas, né? Você falou da Clementina, da mesma terra do seu pai, você falou do Riachão, as pessoas que você admira do samba, da música. E essa turma toda, quais as pessoas que te influenciam na composição? Porque você é compositora também. Quando a gente fala de composição do samba, né, a gente sempre lembra da Dona Ivone Lara, que foi uma pioneira e tal. E até a Dona Ivone Lara não havia, pelo menos, com muita clareza, as compositoras. Tem até um livro outro dia que a gente entrevistou uma autora aí, uma autora, falando das compositoras da música brasileira, ressaltando, né, as compositoras da música brasileira. Então, como é que você vê? Quais são as influências na composição, as mulheres que te influenciaram na composição do Brasil? Nossa, Colibri, curioso você falar isso, porque ontem mesmo eu compus uma música nova, um samba novo, totalmente inspirado na Dona Ivone, assim. E eu não tinha consciência do quanto eu era, é, do quanto ela me influenciava, assim, na composição. Até ontem, a hora que eu fiz, eu falei, gente, isso aqui é a cara da Dona Ivone, que coisa, né? E é isso, assim, a Dona Ivone atravessou geral, assim. Tem a outra gigantesca, que é a Jovelina, Pérola Negra. E a Sim. Jovelina tinha uma coisa que, até onde eu sei, a Dona Ivone não tinha, que era o lance do partido alto, de ser partideira, que é a pessoa que chega e rima, né? Faz as batalhas de rima, igual tem no rap, no samba também tem. E então eu diria que essas duas. Tem uma outra que eu gosto muito, que é a Amanda Magalhães, essa minha amiga que a gente pôde gravar junta. Gosto muito das composições da Amandinha e a Giovana, né, que é a capa do meu Giovana, álbum. nossa querida Giovana, A outra Giovana que referência, né? assim já estava falando de liberdade amorosa feminina lá nos anos 70, sabe? É muito para frente assim mesmo. E acho que assim, esse trio Dona Ivone, Jovelina e Giovana já é assim, trinca de ases, sabe? Legal. E me explica por que você colocou a Giovana aí na capa do disco também. As pessoas, né, vão ver pela internet a capa do disco e, curiosamente, tem lá a Giovana também. Então, explica qual foi essa ideia também de fazer uma homenagem, né, à própria Giovana, né? Entre Sim, outras é coisas. uma homenagem e é isso, como eu falei, que para mim, se você pensa passado e presente da música preta brasileira, sabe? A Uhum. gente trouxe uma criança, que é a Dandara, que é uma menina que é super do TikTok já, uma criança super já inserida nessa outra indústria que nasce aí, né? Então a ideia era mesmo misturar esse passado e presente, trazendo, né, uma senhora mais velha e uma criança, e ao mesmo tempo tem essa capa é muito uma homenagem para uma grande amiga minha que foi assim um encontro muito intenso durante a pandemia, que ela chama Maria Antônia. Vocês ainda vão ouvir falar muito da Maria Antônia, essa menina ainda vai chacoalhar as estruturas desse país, desse planeta. E, e a Maria, ela e a mãe dela tem uma loja que chama Maria Babado de Chita, que fica ali na Vila Madalena. Então elas trabalham muito com chita e, enfim, chita é uma estampa muito brasileira, né? A gente quis trazer essa estampa que remete também muito a Nordeste, apesar de ser um álbum que é muito samba, eu quis trazer chita também. A chita remete muito a forró, né? Baião, Nordeste. Sim. Mas o baião e o forró também estão muito presentes no álbum, assim, são primos queridos, né? Então vem disso aí, disso tudo aí.
E homenagear também a Giovana, que é uma figuraça, né? Acho que a outra vez a última vez que a gente se encontrou, a gente tava lá, era o show da Giovana, né? É isso? Foi, É isso Giovana aí? na casa de Francisca. E estávamos lá. Você estava lá também. Então, Tive a honra de estar lá na banda dela, batendo no eu pandeiro pra sei, ela. e batendo pandeiro e cantando lindamente também, né, Renato? Modestamente, peraí, né? Estávamos lá aplaudindo você lá cantando, estava bem legal. E é Obrigada. uma figura também a Giovana, né? Uma figura queridíssima. E os contemporâneos, compositoras contemporâneas, quais as que você gosta do trabalho? Você já está citando aí, né? Já citou algumas, mas essas que estão trabalhando hoje com a música, compondo, quem são as Ah, eu figuras? falei da Amanda Magalhães, né? Isso. Que é uma E amiga muito querida. Gosto muito da Josiara, que é uma Josiara. baiana. A gente tem uma música junta também, chama Afetou-me. A gente fez um single juntas. E Flaira Ferro, que também está no álbum. A Flaira é pernambucana. Quem mais? Olha, falar bem a verdade, Colibri, eu tenho gostado muito das coisas populares, bem pop, assim, tipo Ludmilla. Ludmilla lançou um álbum de pagode que acabou de ganhar o Grammy. Eu sou muito fã da Ludmilla. Uhum. E, enfim, toda essa mulherada que tá Nativa, dominando, firme e forte, dominando aí a parada, é isso mesmo. Nativa e tal. dominando. Luísa Sonza, é, esse pessoal que pega mesmo para o produto massa, o produto massivo, sabe? Eu admiro muito esses Mais trabalhos pop também, também. né? Mais pop ainda, né? Você quer Sim, dizer, é isso? Anitta, eu acho que as pessoas têm uma grande implicância com a Anitta. Eu falo, gente, ela consegue gerar toda essa roda que a gente falou, que é hiper mega cansativo, sabe? É um trabalho que eu aplaudo, assim. E tá trabalhando internacionalmente também, com uma coisa difícil, né, Ana? Porque Poxa, hoje a gente fala de artistas, as que conseguiram, né? Muitos que foram ao exterior, na época, por exemplo, da Bossa Nova, eram grupos, né? E algumas artistas tiveram um espaço na música mais para o jazz, assim, por causa da Bossa Nova, as cantoras e tal. sim. Mas de carreira internacional fizeram sucesso, esporadicamente, em alguns shows e tal. Mas de carreira internacional, com o objetivo de trabalhar internacionalmente, ela está fazendo trabalho, não é? E É, sabe o que eu sinto, Colibri? voltado, tipo assim, como você falou, né? Lembrando, não comparando exatamente, mas que tem semelhanças com o que a Carmen Miranda fez, né? Quer dizer, e a luta em trabalhar o mercado internacional é bastante louvável Sim, mesmo o trabalho dela, né? Tem que se. é. Pode a pessoa não Eu gostar do som, restrições e tal, mas tem que entender também que é um trabalho e tanto, né, que ela tá fazendo. Diga lá, você estava comentando, eu muito. Eu cortei. lembrei de outro nome que é a Mayra Andrade, que eu gosto Mayra Andrade, muito. cabo-verdiana. A Malca Julieta, que está inclusive na minha banda. A Malca faz música eletrônica. Tulipa Ruiz, Anelisa Assunção, Lineker, todos esses nomes. Mas eu lembrei de uma coisa, enquanto você estava falando isso da carreira internacional, que é o seguinte: tem um fator, eu acho, para você fazer uma carreira internacional que você tem que vencer, que é o lance da solidão lá fora, de você abrir mão de toda a sua família que está aqui, da sua rede de amigos. E é isso, a Anitta tá morando lá, sabe? É Por muito, isso que eu. tem que querer muito. Eu pensando se eu ficar longe da minha mãe, morar longe da minha sobrinha, dos meus irmãos, eu falo, gente, meus amigos, todo mundo aqui. Eu tô é louco. Porque esse ano eu fiz a minha primeira turnê internacional em Portugal. A gente Uhum. foi, fiquei 13 dias. Nossa, eu amei, foi muito legal, mas dá uma saudade, uma vontade de voltar para casa comer um arroz com feijão, sabe? Entendo. É É dureza. dureza. Não, eu tenho que realmente elogiar mesmo esse trabalho, né? De apostar, né, Ana? Tem que apostar. Ela está apostando e está lutando por isso, né? E ela você pode fazer restrições de vários níveis aí. Você não gosta disso, daquilo. A exposição, ela trabalha bem a exposição dela. Ninguém pode negar esse aspecto também. Então ela sabe lidar com a máquina. Acho que ela tem consciência disso, É, né?
não é? E Sim, trabalha, sabe lidar com a... tem que saber, né, lidar. E você está né, já que você citou o internacional, você está com essa perspectiva de voltar também, fazer fora, embora você tenha saudade, não gosta de ficar muito fora do Brasil. Como é que é lá? Porque Sim, o teu trabalho, como é que foi aceito fora em Portugal? nossa, Onde foi você foi para Portugal, muito, né? Portugal. sim, foi surpreendentemente bem, fomos surpreendentemente bem recebidos e foram 13 dias, 8 shows, foi muito corrido, muito trabalho, Em várias mas cidades de Portugal, foi assim, picadinho aí. isso, várias, principalmente pro norte, assim, e eu amei, mas é isso dá muita saudade, mas eu vou voltar, já estou conversando de voltar, já vários lugares chamaram a gente para voltar e expandir, né? Também tenho convites na França, Espanha, possibilidades ali. Vamos exportar. Só que eu quero exportar, a gente tem que levar o nosso chão junto um pouco, Ué, assim, vai né? dar um Para jeito, ué. Você tem que ser criativo. Você é tão criativa compondo e tudo mais. Agora você inventa aí para levar uma trupe, leva a família toda. Pô, eu quero, tem uns tô, jogadores de futebol que fazem isso, né? Você sabe as histórias, né? O cara vai, é, vou jogar bola na França. Ele vai com todo mundo lá para França, pô. Vou jogar na é, Espanha, leva toda a família. Custa mais caro, é, custa mais caro, mas enfim, você tá lá. Porque também tem que ter, né, o contato com a família. É bom, tá, né? Esse apoio moral, né? Esse apoio. Para mim é um chão, assim, sabe? Para mim, enfim, as amizades, né? Tudo isso. Então, não sei como a Anitta consegue, sinceramente. Mas é um objetivo que ela tem, né? O objetivo de fazer isso e de ter carreira internacional. Agora, a gente está É. na reta final aqui, Ana. Antes de a gente ouvir o Ano Doido, com a Flaira Ferro, maravilhosa, e vou ver essas duas últimas. É um momento que eu queria que você falasse aqui de como é que a gente entra em contato com você, quais são os caminhos, né? Já que você está aí, não é fácil fazer esse trabalho, mas é você que faz mesmo, então vamos perguntar como é que tá, que caminho a gente fala com você, Instagram, Isso, Twitter, Facebook, TikTok, piriri, tô pororó, em como é que é? tudo. Estou em todos os Você lugares. fez dancinha do Arroba, TikTok, aquela dancinha que ai, você fez do Tico Tico no Fubá, vai estar no TikTok também? Já tá? aham, já tá, Aham, eu adoro. aham. Eu sou super dançarina, eu amo. Então, Faço sim. Ela tá lá no meu Instagram e o meu TikTok, Facebook é @canta.ana com dois N's. uhum, Canta.ana com dois N's. E e-mail também, meu e-mail tá lá no Instagram, producalanacantora@gmail.com. uhum. Pode mandar mensagem que eu e a minha equipe vamos te responder, te atender com todo carinho. Agora você parece uma locutora de rádio. Nós vamos atender com todo carinho. Ligue já e faça parte da nossa promoção. Vamos para Portugal com a Ana. Ah, por que não? Aham. Não, não. Essa promoção já exagerei um pouco, né? Mas vamos para a gente terminar, para gente terminar. O Ano Doido, é um ano doido mesmo. E a É. música Volver. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora e fechar o disco antes de a gente encerrar o nosso papo. O Ano Doido é para mim a música ali dos anos 2010, que é o pancadão, o funk, é, misturado com frevo. E aí trouxe a Flaira, convidei a Flaira, mandei um dia uma mensagem no Insta para ela, falei: "Ah, amiga, fiz essa música aqui, achei toda nossa cara", e ela topou, gravou lá de Recife, onde ela estava. E, e é isso, é uma música sobre o ano de 2020, né? Que era daquela insanidade, aquela loucura, 2020, 2021. É, e a Volver, para mim, é, aí é uma música que aponta para o futuro presente aí do 2020, que é uma música mais que é só vozes, mais minimalista, e é a primeira vez que eu canto em inglês e espanhol, uma música em inglês e espanhol, que tem a participação da Floreta Colucci e da Sarah Roston, são
das maiores cantoras aqui de São Paulo atuais, assim, grandes amigas minhas que toparam, vozes belíssimas. A gente gravou em uma tarde no estúdio essa música, sei lá, em 4 horas a gente levantou todo, fez tudo, e que aponta muito para mim essa música temática, assim, muito para a ideia de futuro ancestral, de voltar ao verde, da gente valorizar, enfim, trazendo, citando, falando um pouco de ecologia, de agrofloresta, de sustentabilidade, todas essas temáticas relacionadas à preservação ambiental, assim, sabe? Perfeito. E também em inglês e espanhol, já pensando no mercado internacional. Ou não é? Não teve essa intenção? Não tinha, quando eu compus não tinha essa pretensão, mas se vier a gente está abraçando, pode vir. Não era bem essa ideia, mas já que você está falando, vamos nessa e tal, né? Assim, quando eu compus foi do coração, mas se vier a gente estamos abertas. Então tá, Instagram tá lá, canta.ana, 2 N's, YouTube, Ana, tem um acento, tracinho, canta, YouTube, Spotify, Isso. você só botar o nome, Deezer, Facebook, TikTok, é só acompanhar lá nas redes sociais, está disponível. O disco primeiro tá lá nas redes sociais, nos streamings, o Sim, Pesada, ouçam. Pesada tá lá, Bipolar e Bicolar Brasileiro. estão lá. E agora o Brasileiro, que eu, como eu disse, considero terceiro disco, terceiro álbum. É isso aí, Yes. então, Ana, foi um prazer. Parabéns pelo Prazer trabalho. meu, Estamos Felipe. aguardando você com a turma toda aí. Ah, tem shows programados para o ano que vem? Você já quer anunciar? Tem. Ou deixa... Esse ano, ó, vou aproveitar agora, dia 6 de dezembro, terça-feira, Beleza. vai ter show Brasileira no CCSP, Centro Legal. Cultural São Paulo, ali do lado da Estação Vergueiro, show de Perfeito. graça. É lindo, venham. O Legal. show vai E aí ser você... depois do Jogo do Brasil, às 8h30, terça-feira, Perfeita. dia 6 de dezembro. Legal. E você já anuncia na rádio, a gente vai gravar depois, você anunciando na rádio esse show para colocar na programação com esse novo trabalho do Brasileiro, tá bom? A gente anuncia na rádio, Maravilha. na programação. Então, só desejando saúde para você, para a família toda, a turma de Mococa. Me convida para ir para lá, que eu vou gostar também, para passear lá. Bora, né? Colibri. E saúde para você seguir nesse trabalho bacana que você está fazendo, tá? Até a próxima. Obrigada. Um beijão para toda a turma e para você, para toda a turma aí que está te ajudando nesse trabalho tão bacana aí, certo? Obrigada, Colibri. Parabéns você também pelo programa Tchau, tchau. maravilhoso. Um abraço virtual, é o que podemos ainda, né? Depois faremos o abraço não virtual, presencial, tá bom? Beijo, tchau. Ô ano doido que mexeu fundo com a gente. Ô ano doido que meteu fundo na gente. Ô ano doido que mexeu fundo com a gente. Ô ano doido que meteu fundo na gente. Entrei no furacão e subi em espiral. Um dia de cada vez, me equilibrando na corda bamba. Ora os pés flutuam, ora suam, pra se manterem de pé. Pra se manterem de pé.
Will you come back? Will you come back with me? But you come back. Will you come back? Will you come back with me? But you come back. Will you come back? Will you come back with me? But I wasn't come back. Will you come back? Will you come back? Volver a la tierra, plantar el suelo, seguir andando, cantando juntos. Volver a la tierra, plantar el suelo, seguir andando, cantando juntos. You are come back. I wasn't supposed to be. I wasn't supposed to sing. I wasn't supposed to be. I wasn't supposed to sing. Will you come back? Will you come back with me? But you come back. Will you come back? Will you come back with me? But